Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês de uma biblioteca muito bacana que é chamada de Underscore, tá? O que acontece? No mundo do JavaScript, o Underscore JS, né, é uma biblioteca muito comum que a galera utiliza porque facilita muito a vida, principalmente para a gente conseguir fazer interação em dados, em arrays e coisas desse tipo, tá? Essa biblioteca também existe para PHP, o camarada fez aqui. Tá, já faz um tempinho, ela até ficou um pouco desatualizada com as versões, foi gerado um fork dela, né, para rodar a partir do PHP 5.4 superior, sem alguns warnings que elas estavam dando. E hoje eu vou mostrar rapidamente como a Underscore pode facilitar bastante a sua vida aí, principalmente quando você tem que ficar fazendo manipulação de dados, tá? Então vamos lá, sabe aquelas grandes gambiarras e coisas que a gente tem que fazer, um for each dentro do outro for each, para a gente coletar dados, para a gente conseguir fazer algum cálculo ou qualquer coisa desse tipo? Então, o Underscore ele facilita muito a nossa vida de uma forma muito simples, tá? Para fazer a instalação do Underscore, normalmente via Composer, tá? Então você pega o underscore/underscore.php, dando um require nele, tá? Se você quiser ver o meu camarada aqui, não tem erro nenhum, mas é só você dar um require aqui com o Composer, certo? E instalá-lo normalmente. Se você verificar aqui, né, eu dei um require once do autoload, e agora eu tenho aqui um conjunto de arrays. Eu tenho um array que mostra alguns estudantes, tá? E tem a nota e a sala que esse camarada tem. E aqui eu tenho um outro array, que ele é multidimensional, onde tem estudantes, mas antes dele ele tem uma variável, um outro array chamado data aqui. Então a gente vai começar de algumas informações bem simples, de alguns recursos bem básicos, que inclusive o PHP tem facilmente, é claro. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar é o seguinte: o underscore, ele, apesar dele ser underscore, ele tem que ter dois underscores, tá? Porque senão a gente tem um conflito, dá problema aí com o PHP, tá? Então são dois underscores no nome da classe e ele basicamente trabalha com métodos estáticos. Então, se eu quiser fazer um for each utilizando essa biblioteca, eu coloco dois pontos, each, tá? Passo o array que eu quero trabalhar, então vou colocar aqui alunos e depois passo uma função anônima aqui dentro, deixa eu só aqui, e depois eu faço o que eu quiser. Por exemplo, posso dar um echo aluno nome, tá? Então ele vai fazer isso para cada aluno que a gente tenha, tá? Então, por exemplo, deixa eu tentar colocar aqui, vamos ver se ele vai sair aqui no meu debug output aqui da minha ideia. Então pode ver, ó, Wesley, Marina, Romário, José, Luiz, etc. Então é assim que a gente consegue fazer um for each de uma forma bem simples, trabalhando com um underscore. Mas isso aqui, né, você deve estar pensando, poxa, mas isso eu já faço com o for each. Com certeza. Bom, existem algumas coisas muito interessantes. Muitas vezes a gente quer agrupar algumas informações que tem de um array multidimensional. Então imagina que eu queria, dentro desse array, pegar o ID de todos esses alunos aqui e guardar para mim. Obviamente que a gente consegue fazer isso com for each, mas a gente tem que ficar iterando cada objeto, guardando isso num array, né, para depois a gente retornar. O underscore ele já tem isso pronto, né? E é algo bem simples. Por exemplo, eu quero pegar os IDs dos alunos, então eu coloco IDs alunos é igual a underline pluck, ok? Alunos multi, né? Eu passo qual que é o array que ele está dentro, o multidimensional, e eu falo qual o item que eu quero que ele agrupe aqui para mim. Prontinho. Feito isso, tá? Tá faltando dois pontos aqui. Feito isso, eu já tenho esse agrupamento. Então, se eu chegar aqui e dar um print R IDs alunos, eu já tenho essa informação de uma forma extremamente simples. Tá? Então, ó, pode ver que ele me retornou um outro array com todas as informações. Legal. Tá? Existem outros recursos que são super bacanas também. Por exemplo, eu quero pegar qual aluno que teve, os alunos que têm a maior nota, né? O cara que tem a maior nota, nota máxima. Então, eu posso chegar e colocar assim, ó, nota max é igual a underline, dois pontos, max, e depois eu coloco alunos, vírgula, function, aluno, tá? E depois, simplesmente, eu dou um return aluno nota. Ou seja, ele vai retornar para mim, né, o array do camarada que tem a maior nota. Se eu der um print R aqui, tá?
nota max, ele vai retornar essa informação para mim de uma forma muito simples, e a gente sabe aqui que é o Luiz que tem a maior nota. Tá? Se eu quiser a menor nota, eu coloco um min, ao invés de max, e ele vai trazer o camarada que tem a menor nota. Perceba, essas informações a gente conseguiria normalmente com o array, mas isso aqui facilita muito a nossa vida, né? É muito simples de usar, é muito fácil de usar e coisas desse tipo. Eu consigo também criar filtros, tá? Como assim filtros? Eu quero pegar todos os camaradas que têm a nota maior que 8, tá? Então eu posso chegar aqui e falar o seguinte, ó. Os caras que vão ser aprovados são iguais. Aqui, underline, underline, 2 pontos, filter, tá? Alunos, function, aluno. E aqui ele vai pedir para eu retornar o quê? Tá? Return aluno, onde a nota é maior que 8. Simples assim, tá feito, tá? Eu der um print R, aprovados, ele vai trazer essa informação aqui para mim. Legal, ó. São esses dois caras. E eu também tenho o inverso. Se eu quiser rejeitar alguns camaradas, então eu coloco aqui, reject, né, os camaradas que têm nota menor que 8. Então ele só vai trazer os caras que têm a nota maior que 8 para mim. É como se fosse o inverso e funciona normalmente também. Legal? Além disso, a gente tem diversos outros recursos, tá? Ele tem recurso de sort, tá? Que a gente tem facilmente também quando a gente vai trabalhar com arrays, com PHP, tá? Mas ele também tem recursos, por exemplo, de agrupamento. Então vamos dizer que eu quero pegar todos os alunos, né, que estejam na mesma sala e agrupá-los em arrays diferentes. Então eu posso chegar e fazer o seguinte, ó, group é igual a underline, underline, 2 pontos, group by, daí eu passo alunos e eu quero agrupá-los via sala, tá? Feito isso, eu dou um print R aqui. Se eu dar um group agora aqui para mim, vocês vão ver que ele vai trazer basicamente para mim os caras por sala. Ou seja, pela sala 3 tem esses caras aqui. Na sala 4 tem esses caras aqui. Perceba, tudo isso é informação que você consegue facilmente com PHP. Porém, com um comando desse, ele já faz toda aquela mágica para que você não tenha que ficar fazendo um malabarismo com array. Ele também trabalha com find, tá? Então, poxa, eu quero buscar todos os caras que tem um nome igual a esse, ou que tem uma nota maior que aquela, né? Ou que tem um ID igual a algum cara, entendeu? Então, por exemplo, você pode criar uma função de find by por ID, tá? Eu tenho ela pronta aqui, por exemplo, ó. Function find by ID, você passa qual é o array e qual é o ID que você quer buscar. E daí ele vai retornar pra gente, basicamente, utilizando o underscore, o records, né? Eu estou utilizando um contexto externo aqui do ID, e ele vai me retornar onde o cara, né? Onde ID é igual a ID, tá? Então, eu quero pegar o cara onde o ID seja 14. Então, simplesmente, eu posso dar aqui um print R, tá? Find by, e aqui eu coloco alunos, e depois eu coloco o ID, que é o meu ID 14, tá? Faço isso aqui e ele vai trazer para mim esse camarada. Então, esses tipos de recursos facilitam muito a nossa vida. Ele também tem recursos de map, reduce, tá? Não sei se você já trabalhou alguma vez com map ou reduce, mas ele tem isso de uma forma bem simples, tá? E funciona que nem uma maravilha. Então, ó, eu posso colocar aqui reduce 1, 2, 3, tá? O meu array. Eu tenho a primeira entrada, a segunda entrada, e eu vou pedir para ele somar o valor que ele guardou em memória com os valores que estão entrando. Então, o que ele vai fazer aqui? Basicamente, é somar 1 mais 2 mais 3. Então, ele consegue dar um reduce, tá? E ele também consegue dar map. Então, ele consegue fazer muita coisa. Ele tem recursos de map, reduce, tem agrupamentos, tem busca e tem muita coisa bacana aí. Vale a pena você cogitar em utilizar o underscore quando você sabe que você vai ter que manipular bastante dados e não quer ficar sofrendo fazendo essas funçõezinhas chatas aí em PHP. Beleza? Bom, pessoal, essa era a dica que eu queria passar hoje. O endereço aqui do GitHub desse camarada é a versão mais atualizada. É essa aqui, que está aqui no browser. Beleza? Um grande abraço.
Por favor, diga se você gostou desse vídeo, se você não gostou. Recomendo também que você dê alguma sugestão de outros vídeos que eu possa gravar, que possa passar dicas, que pode deixar a sua vida, o seu dia a dia mais produtivo. Beleza? Um grande abraço e é isso aí.